Boa tarde a todos, sejam bem-vindos para mais uma live da série Aconselhamento Pastoral da Secretaria Estadual de Educação e Cultura da Igreja do Evangelho Quadrangular do Estado de Santa Catarina. A palavra de Deus diz assim em Gênesis 1, 28. Tenham muitos filhos e espalhem-se pela terra. Meu filho, escute o que seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Está escrito em Provérbios 18, 1 e 9. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulhem de seus pais. Mateus 19, 19. Respeite seu pai e sua mãe e ame aos outros como você ama a você mesmo. Marcos 5, 19, Jesus disse, volte e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom com você. Salmo 127 diz que os filhos são uma herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. E Efésios 5, capítulo 5, capítulo 6, fala das relações entre marido e mulher, entre pais e filhos. O Salmo 28 diz assim, em sua casa, sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa, os filhos serão como oliveiras novas. Esses e inúmeros outros textos falam de relações familiares e elas podem ser tóxicas ou saudáveis. E para falarmos de relações familiares saudáveis, está aqui comigo a pastora Clarice Ebert, professora, psicóloga, terapeuta, mestre em teologia, palestrante e escritora. Boa tarde, professora Clarice, seja bem-vinda a essa live da Secretaria de Educação. Boa tarde, pastora Graça, uma alegria esse convite, uma satisfação estar aqui para a gente falar sobre um tema tão relevante, tão importante, que diz respeito a todos nós, né? Todos temos a nossa família, e seja ela uma referência positiva ou talvez nem tanto, o fato é que todos temos uma família. Então, quando trazemos esse assunto à mesa, estamos falando de todos nós, ninguém escapa desse assunto, não é? Verdade. Só corrigindo um detalhe, minha querida, não tenho esse nobre título de pastora. Né? É que eu coloquei professora, mas o hábito é ler pastora. Tenho um carinho muito grande por todos os pastores, né? Sempre tenho uma grata satisfação quando eu posso estar com esse grupo tão querido, né? Que eu tenho um carinho imenso, né? Você mesmo sabe disso, como eu gosto, né? De trabalhar com pastores e tudo, mas não tenho esse nobre título. Meu marido é que tem, ele é pastor, né? Mas eu tenho muito respeito e muito carinho por todos os pastores e sou psicóloga, tenho um carinho pela teologia, fiz mestrado em teologia, inclusive, né? Mas também não chego a me declarar como teóloga, porque para isso teria que ter feito a graduação em teologia, né? Mas eu estou aqui falando, então, por esses dois olhares um pouquinho, né? Da psicologia e um pouco da teologia, a gente fazer uma interlocução disso, pautado nesse tema que a gente está pretendendo abordar hoje. E como o pastor Cláudio é um pastorzão, ele é professor, mas ele também é pastor, a senhora tem experiência, né? Pelo menos na convivência. Bastante. Da família pastoral, aliás, né? O ministério pastoral, né? Atuo no ministério pastoral há muitos anos, né? Em funções específicas, e então me é muito próxima essa experiência também dentro do ambiente pastoral. Certo. Professora Clarice, o que faz uma família ter relações saudáveis? Sim, essa é uma pergunta importante, porque é muito difícil a gente pensar em doença e saúde quando se trata de família, né? Quando se propõe um tema como esse, relações familiares saudáveis, a gente não quer aqui propor uma definição sobre características que demonstrem uma saúde plena de uma família e uma outra que está doente, vamos dizer assim, né? Como se a gente pudesse traçar esses parâmetros. A gente geralmente, dentro da terapia familiar, a gente aborda os termos funcionalidade e disfuncionalidade, que estariam talvez um pouco mais
flexíveis para a gente conseguir entender que não há famílias perfeitas, não existe isso, né? Às vezes se cria um ideal de família dentro de um quadrado, como se a gente pudesse enquadrar famílias como famílias especiais, famílias que são modelos. Isso absolutamente não existe, né? Nem minha família, nem de ninguém. E às vezes algumas pessoas equivocadamente aspiram uma busca por uma família, um modelo de família pautado na espiritualidade, como se a gente, quanto mais nós formos espirituais, mais perfeitas serão as nossas famílias, né? Talvez isso será uma frustração para os muito espirituais, vamos colocar aqui entre aspas, esses muito espirituais, né? Porque por mais espirituais que nós sejamos, né, podemos evoluir, podemos nos aprofundar, sermos pessoas que têm uma espiritualidade vivencial, não apenas no discurso, mas uma espiritualidade que é vívida, que realmente alcança a profundidade do ser. Por mais que a gente caminhe por essa via, nós jamais nos tornaremos Deus, por exemplo. Nós continuaremos sendo gente, pessoas, seres humanos. E seres humanos, a gente já está mais que sabendo, né, que ser humano é imperfeito, ser humano é limitado, ser humano é parcial, ser humano ele não consegue ser onipresente nem onisciente, ele não consegue lidar com todas as questões, e nós somos falhos. E quanto mais a gente aceita essa ideia, melhor a gente caminha. Então, falar de famílias saudáveis seria mais ou menos por esse ângulo, né, de colocar isso já no primeiro momento. Nós não queremos aqui definir dicas de como você vai alcançar uma família perfeita, saudável, porque isso realmente é impossível e seria antiético da nossa parte propor alguma coisa nesse sentido, né? Mas a gente, claro, que pode pensar em características de uma convivência familiar onde nós nos sintamos melhor, onde tem um bem-estar. Aí sim a gente pode trazer o termo de saúde, porque a saúde mental, a saúde relacional, ela está pautada por esse bem-estar na convivência também, entre outras características, obviamente. Mas então aí sim caberia o termo famílias saudáveis, quando a gente consegue construir um bem-estar maior, melhor, não pleno. Pleno, eu acredito que não é algo para se alcançar, pelo menos não nesse estágio da vida, né, terrena aqui. Deixa eu só mandar um abraço aqui para Dona Nádia Castro, para Lourdes Freitas, Ironda Linhares, para o Marco Silva. Ele diz assim: Deus te abençoe, professora Clarice. A Maria Benedita Ripe, acho que está assistindo junto com o Marcos, a pastora Eli, Regina, ali de Itapema, a Elza Piccoli, Sadi Rita, Sueli Valdemar, o pastor Everaldo Morona, que foi seu aluno, né, a professora Clarice, nós nos conhecemos no curso de aconselhamento pastoral familiar com enfoque sistêmico, que a secretaria ofereceu, ela foi uma das professoras. Pastor Ivanete de Góes, pastor Maximino Henrique, Agenor Coelho, Elisa Fernandes, Enedir e o Alex Delfes. Um abraço a todos vocês, muito obrigado por estarem nos acompanhando. Pastora Clarice, professora Clarice, as relações, para elas serem saudáveis, para elas terem resoluções de conflitos e tudo, cada um precisa ter o seu papel bem definido, né? O que mais gera conflito é esse ponto. Os papéis inversos, né? Uma mulher que toma o lugar do marido que não se fica passivo, ou a mulher, né? O marido faz os dois papéis, e assim por diante. Quais são os limites dos papéis de cada um, pastora? Professor? Quando falamos de papéis familiares, né, a gente precisa compreender que eles são demarcados por fronteiras invisíveis, muito sensíveis, e que basicamente eles são marcados por faixa etária
e pela função que cada um tem dentro do ambiente familiar. Então, a gente deveria entender essa questão pela seguinte perspectiva. Quando falamos de faixa etária, uma criança, por exemplo, ela não poderia estar bem dentro do ambiente doméstico, de família, se tiver que exercer funções de adulto. Seria uma carga muito pesada para ela ter que ser um pai que está ausente, precisar ser o companheiro da mãe, porque o pai não preenche essa lacuna, porque o papel do marido, o papel do pai é exatamente estar ao lado da sua companheira para dividir dentro de uma parceria os cuidados da vida doméstica. E claro que, obviamente, a mulher também, né, tem esse mesmo papel de parceira do seu marido, e juntos, então, eles têm uma tarefa parental para cuidar dos filhos. Quando isso está invertido, quando os adultos, que são o pai e a mãe, não ocupam esse papel que é deles, vai ficar uma lacuna. E é muito impressionante como que as famílias elas se ajustam em relação às suas lacunas. Quando tem alguém que não preenche o seu papel, não exerce a sua função, é como se a família toda se reorganizasse para que minimamente conseguisse manter um certo equilíbrio. Nem sempre o equilíbrio é alcançado nas disfunções dos papéis, nas lacunas dos papéis adequados, nem sempre esse equilíbrio ele é funcional. Quando trazemos esse conceito do equilíbrio para o universo da família, a gente entende que o equilíbrio pode se dar quando tem um padrão instituído, uma dinâmica relacional cronificada dentro de uma família, que ela funciona no automático. Ela está ali sempre do mesmo jeito, sempre igual, todo mundo funciona do mesmo jeito, e não significa que esteja de uma forma funcional. Então, existem muitos equilíbrios que eles são, na verdade, muitas disfuncionalidades. Às vezes, as crises, elas vêm justamente com essa função, para desequilibrar os equilibrados sistemas disfuncionais. Então, vem a crise, ela cutuca todo mundo, tira todo mundo do lugar, para que a família tenha a oportunidade de se reconstruir num novo equilíbrio, de uma forma mais funcional. Essa é a ideia da crise, né? As famílias que conseguem acolher as crises por essa ótica, elas podem ter um momento ali muito conturbado em algum momento no crescimento da família, mas dificilmente as famílias se desestruturam. Já famílias que são muito rígidas a mudanças, a aceitar alguma flexibilização quanto a regras, quanto a dinâmica de família, elas podem ter verdadeiras rupturas. Às vezes, algumas crises, elas não são suficientes para cutucar uma família para mudar. Às vezes, precisa acontecer uma verdadeira turbulência. Sabe, quando não é qualquer temporal, é um tsunami mesmo para vir destruir tudo do jeito que está, destrói, para que a família possa, de repente, enxergar que agora realmente, do jeito que está, não dá mais. Agora a gente realmente precisa continuar, né? Quer dizer, a gente precisa reorganizar o nosso modo de vida. Então, quando a gente fala de papéis, quando os pais não ocupam seus papéis de adultos na relação familiar, as crianças vão ficar à deriva e elas meio que automaticamente se ajustam dentro da família e ocupam papéis que não deveriam ser delas. Isso gera muita carga e influencia negativamente o desenvolvimento da criança, inclusive, né? Então, os pais assumirem esse papel parental de uma forma adequada, papai, mamãe, as crianças vão desenvolver melhor. Já tem também dentro da família o papel conjugal, né? É outro papel, estamos falando de papéis dentro da família. Dentro da família. E o papel conjugal, ele chega antes do papel parental. Às vezes chega junto, dependendo da história do casal, né? Às vezes chega junto, no mesmo momento, é filho, casamento, tudo na mesma hora. Mas, obviamente, que mesmo que tivesse um encontro antes, o casal surgiu antes, né, do filho. Então, esse papel conjugal orienta-se que ele seja mantido
após surgir o papel parental. E aqui nós temos um desafio especial para esse casal, né? Porque ele precisa se reinventar. Não dá mais para continuar vivendo, quando chegam os filhos, como se eles não existissem. Assim como não dá para continuar casado, aliás, não dá para estar casado com posturas solteiras, não vai funcionar, né? Então, a cada etapa nova do ciclo de vida familiar, a gente vai recebendo novas tarefas. E essas novas tarefas é que vão ajustando a família de acordo com os papéis de cada um, dentro de uma funcionalidade melhor. O bem-estar da família melhora quando isso acontece. Por exemplo, se o casal, né, um casal abandona o seu papel conjugal após assumirem um papel parental, vai deixar de existir o casal, e isso vai trazer algum prejuízo para a vida familiar. Porque esse casal pode, de repente, se transformar, ao invés de um casamento, vira uma república de 2 adultos e crianças. Então, cuidam muito bem da casa, cuidam das finanças, cuidam dos filhos, mas não existe um casamento. E aí tem alguma lacuna aí. E essas lacunas vão ser preenchidas por outros indivíduos da família que, de repente, pode causar uma disfuncionalidade aí no caminho. Então, é muito importante definir que o pai e a mãe, o marido e mulher, são os adultos da casa. É uma questão de faixa etária, uma questão de função pela relação. Marido e mulher têm uma função, têm um papel dentro de casa, pai e mãe têm um papel dentro de casa, e filhos têm um papel dentro de casa, e irmãos têm um papel dentro de casa. Então, nessas relações, a família passa a ser um primeiro laboratório social, né, dos filhos. Então, os filhos vão aprendendo nesse lugar a vivenciar relações de autoridade, por exemplo, na relação com seus pais, sabendo que é um outro adulto, é uma outra pessoa que tecnicamente sabe mais da vida e que vai trazer isso para as crianças, para elas poderem se desenvolver melhor ali, com responsabilidade, com cuidado. E nos iguais, nessa relação com os irmãos, ou mesmo com primos, eles vão aprendendo a se relacionar com os iguais. Isso será levado para a vida adulta de uma forma muito importante, né? Porque lá na frente, no futuro, já não tanto na frente, mas ali na escola já, né? Vão percebendo, vão levar as experiências aprendidas em casa para esse universo escolar, e mais lá no futuro para o universo do mercado de trabalho, onde sempre teremos alguém que está dentro de uma hierarquia, onde exerce um papel de autoridade, e existem os iguais. E essas negociações todas, elas já são aprendidas dentro do universo familiar. Então, as funções, as tarefas, têm uma importância muito importante dentro da família. Um abraço para a Helenita Jung, para a Claudete Maciel, o Dr. Albert Pise tem feito várias lives comigo, a Salete Terezinha. O Dr. Albert diz assim: ouvir ou ler o que a psicóloga Clarice Ebert transmite sempre é de fácil compreensão e de muita clareza. É especialmente importante a perspectiva sistêmica pela qual analisa as famílias. Obrigada, Obrigada, professor Albert, muito obrigada. Pastora Natividade, Antônio Marcos Martins, Dr. Albert novamente. Gosto, papéis não fixamente estabelecidos, eles são ajustados de acordo com a funcionalidade da família, respeitando as faixas etárias. Isso Muito mesmo. Isso mesmo. Esses dois parâmetros, né? A relação e a faixa etária, porque à medida que a faixa etária vai se modificando, por isso que a vida familiar ela é muito dinâmica, não é nada estática. Então, também ela vai se modificando. As famílias que estão abertas a essas modificações, elas caminham melhor ao longo da sua evolução. Então, por exemplo, quando o nosso filho fica adulto, os papéis vão se modificar, porque é importante que a gente tenha em mente que os papéis familiares, o papel papai e mamãe, eles são de validade, eles têm um prazo de validade, não durarão para sempre. Então, vai chegar o dia em que o nosso filho, quando cresce, fica adulto, ele vai assumir as rédeas da sua vida, ele vai se autogerenciar,
e vão mudar esses papéis. Então, ele não vai mais ficar dentro da família no papel de criança, de filho pequeno, que é cuidado, que é orientado, que é educado para a vida. Ele já está num outro processo. Então, a família vai se modificando. E ele vai assumir outros papéis na vida, talvez de marido, talvez de pai, talvez de mãe, talvez de esposa. Então, eles estarão aptos para adquirirem esses papéis e a família toda vai se modificando. E vem outros papéis, né? Vem os papéis de sogra, de sogro, de genro, de nora, depois vem os papéis de avós, de netos que vêm, e a gente vai aprendendo para o resto da vida, a gente nunca para de aprender, né? Eu tenho 5 netos, e a gente está nessa fase, né, de observar os nossos filhos sendo pais, né? E é uma alegria ver o quanto eles estão aprendendo nesses papéis, agora especialmente na pandemia, né? Cláudio e eu estamos sozinhos em casa, dentro de uma quarentena, dentro de uma pandemia, né, que todos estamos, ficar em casa dentro de uma estrutura, uma rotina com 2 pessoas que já convivem há 38, quase 39 anos, é relativamente tranquilo. Os nossos combinados são facilitados por conta desse aprendizado de convivência que a gente tem de tanto tempo, né? Mas, claro, a gente está reaprendendo algumas coisas sobre nós mesmos dentro desse novo universo. Mas eles estão lá com os filhos todos pequenos, então eles estão também, né, aprendendo muitas coisas. Meus netos têm entre 5 meses a 5 anos, tem 5 aí no meio, né? Então, mas é muito gratificante ver que eles já estão melhores que a gente foi. Tem muita coisa que eu poderia aprender com eles hoje, que eu poderia aplicar para minha época, quando eu tinha eles pequenos. Então, isso é muito bom ver essa evolução da família também. Eles vão aprendendo coisas novas e trazendo para a família. Isso é muito gratificante, isso é muito bonito, né? Muito acolhedor também. E a gente tem que aprender a ser vô e vó, e não pai e mãe. Saber que esses 5 pequenos não são nossos para educar, né? Esse é o papel deles, não é nosso papel na família como avós, como certa vez eu ouvi um senhor falando, a gente ainda não pode morrer porque a gente ainda tem que educar e criar os nossos netos. Não precisamos. Obviamente não precisamos morrer, né? Temos outros papéis ainda para exercer, mas educar e criar os netos é papel dos nossos filhos que os trouxeram ao mundo, né? Então, esses papéis também, em toda a época da vida familiar, a gente precisa reajustar os papéis, e cada um tem que assumir os seus papéis aí. Um abraço para a pastora Elizabeth Tortato, pastor Samuel e a pastora Silmara, que também foram colegas ali da turma de aconselhamento, né? Professora Clarice, a terapia familiar, ela pode contribuir para que as relações se ajustem? Sim, certamente. A terapia familiar é um recurso dentro da psicologia, né, que a gente tem uma formação específica, uma especialização específica, onde atua junto a famílias, e o preparo do terapeuta de famílias, ele está pautado em pesquisas científicas, em observações, muitas observações, um exercício prático, teórico e prático muito consistente, e onde essas dinâmicas familiares, elas são visualizadas de uma forma muito empática e de uma forma profissional e muito claramente num cuidado de que a gente percebe cada família como única. Então, não existem réguas por onde a gente vai trazer uma medida certa e adequada e dizer, se você não se encaixar neste modelo de família, você não está bem e você tem que se modificar. E pior ainda, né, quando o terapeuta ou o conselheiro pega a régua da sua própria família e a impõe a outros. Aí a gente vai ter prejuízos enormes. Obviamente que dentro de cada profissão, nós vamos ter bons profissionais e outros nem tanto, né? Então, mas existe muita gente maravilhosa no mercado de trabalho que são terapeutas familiares e podem favorecer em muito, né? Então, a gente, infelizmente, ainda tem muito
preconceito contra a busca psicológica, terapêutica para as famílias. Às vezes eu fico surpresa de perceber que as pessoas elas se aventuram mais rapidamente para uma separação conjugal do que para uma busca terapêutica, como se a busca terapêutica fosse algo pior do que um divórcio, né? Então não se tenta esse recurso. Às vezes poderiam trazer um benefício profundo, né, para a relação, porque quando a gente entende, por exemplo, o casamento ele é uma via de crescimento pessoal riquíssima, né? Porque é uma relação onde a gente vai ficar muito próximo do outro. Dificilmente a gente vai ficar tão próximo de alguém como dentro do casamento. A gente divide todas as coisas, pelo menos a boa parte das coisas. A gente divide cama, muitas vezes banheiros, dinheiro, a convivência num todo, né? Então, acordos, atividades domésticas, uma série de passeios, crenças religiosas. Então, todos esse escopo, né, de detalhes da vida conjunta nos convoca a sermos pessoas melhores, né? É muito diferente de simplesmente seguir individualista pelo mundo, onde eu simplesmente faço tudo o que eu desejo, o que eu quero, sem me afinar com ninguém, sem me realinhar com ninguém. Eu não preciso aprender a conversar, eu não preciso aprender a me ajustar a nada. Eu sou um ser sozinho no mundo, narcisista, e eu sou meu rei, minhas regras absolutas, e só fica comigo quem engrandecer a minha pessoa e contribuir para a minha felicidade. Então, eu penso que ao longo da vida, numa postura assim, a gente vai perder muita coisa como ser humano. Agora, dentro da relação conjugal, a gente é convocado o tempo inteiro a falar assertivamente, a escutar empaticamente, a não ser tão autoritário, a não ser tão agressivo, a não ser tão bruto, a não ter um pavio tão curto. Então, a gente é convidado a se melhorar como pessoa dentro desse espaço, dentro desse lugar. E, às vezes, a terapia, ela pode ajudar nessa percepção também, né? E especialmente nessa questão das dinâmicas, né? A dinâmica conjugal, a dinâmica da família, quando a gente está dentro, a gente às vezes não percebe. Aquela ideia, né? Você está diante de um edifício enorme, e quando a gente está na portaria do edifício, a gente olha para cima e a gente não consegue ver o tamanho do edifício. Mas quando a gente se distancia e vai até o portão de entrada ou vai até a rua, a gente olha, uau, que edifício enorme, a gente consegue ver detalhes desse edifício que a gente não vê quando a gente está dentro dele, ou muito próximo. E às vezes é assim com a nossa família também. A gente às vezes não consegue enxergar a dinâmica disfuncional e as coisas que precisam ser modificadas, e às vezes a ajuda de alguém de fora pode ajudar a visualizar essa dinâmica e ajudar a construção, na construção de dinâmicas melhores, um pouco mais funcionais. Um abraço para a pastora Elizabeth Cato. A Helenita Jung diz assim: como os papéis são importantes na família, cada etapa etária da vida precisa ser respeitada, aprendendo sempre. Amei essa palestra. Quero mandar um abraço para o pastor Ivo Borba, superintendente de Araranguá, a pastora Eva Maria da Silva, o pastor Sérgio, o pastor Davi Boeira e a Vanderleia Silva. Um abraço a vocês. Depois, no final, eu vou sortear um livro da professora Clarice. Opa. Eu só tenho ele, professora, eu vou sortear ele. Tá bom. Dentro disso que a senhora falou, né, é mais fácil, às vezes, partir para o divórcio do que tentar o ajuste. De repente, precisa abrir a mala, então fechar a mala e partir é mais fácil, né? A dificuldade de se abrir. Aparentemente é mais fácil, né? Mas a gente costuma dizer também que aquilo que a gente não enfrenta nesse relacionamento, a gente vai encontrar no próximo. Né? Especialmente aquelas relações que evoluem dentro de um ritmo muito acelerado, né? Sai de um, já acolhe o outro, e assim vai importante. Obviamente que não é uma regra para todo mundo, né?
A gente nunca, quando a gente fala de relacionamentos humanos, nunca tem regras fechadas e absolutas, né? A gente sempre tem que tomar esse cuidado. A gente fala mais o que é mais comum, né? Porque a escolha do outro tem a ver com nossos referenciais internos, é o ponto de partida, é inevitável isso, né? Então, quando a gente sai de um relacionamento e vai para o outro numa rapidez exagerada, assim, não deu tempo de reconfigurar esse referencial interno, e a chance de escolher uma pessoa muito parecida com que a anterior, que a gente escolheu no relacionamento anterior, é muito grande essa possibilidade, né? Então, é muito, muito bom que se dê um tempo para a gente poder olhar para esse interno, ver o que aconteceu no meu relacionamento anterior, que aquela escolha foi daquele jeito, e acabou finalizando daquele jeito, e escolheu, então, um próximo relacionamento de uma forma um pouco mais assertiva, baseado já dentro de um referencial interno um pouco mais ajustado, né? Porque a gente percebe, às vezes, olhando de fora, a gente diz, poxa vida, mas foi escolher exatamente uma pessoa, né, parecidíssima com a anterior, e vai repetir aquele jogo, vai repetir, né, pessoas às vezes que se casam com pessoas dependentes, químicas. É muito comum ter históricos de relacionamentos com dependentes químicos, parece que não consegue sair dessa relação de codependência também dentro desse relacionamento. Então, essa é uma coisa muito importante de perceber. Se puder ver antes de fechar a mala e ir embora, como você falou, né? Quem sabe se permitir abrir essas malas e poder fazer alguns ajustes, tentar pelo menos, e quem sabe não descobre algo incrível nesse relacionamento. Eu gosto muito de comparar a vida conjunta também por essa ótica linda que a gente vê no texto bíblico, quando Jesus faz o primeiro milagre numa festa de casamento, né? Obviamente que aquele texto tem um olhar teológico muito rebuscado, e a gente precisa respeitar isso. Mas se a gente utilizar também esse episódio como uma metáfora para a vida conjugal, a gente poderia, de repente, pensar, né, que tem dois momentos aí, o vinho primeiro servido, e depois o vinho, o segundo vinho, que é o vinho novo, que foi consequência, né, ou seja, foi a atuação do Senhor ali na perspectiva do milagre. Então, esse primeiro momento, a gente poderia pensar num momento muito prazeroso do casal, que é o evento da paixão, que é esse conhecer-se, esse sonhar juntos de montar o casamento, de construir uma família, de estar juntos, eles se amam, eles querem estar juntos, é muito prazeroso esse momento. Mas de repente acaba, porque a convivência, ele escancara as nossas manias, ele escancara os nossos defeitos, os nossos mal-humores, ele escancara as nossas inabilidades, que podem estar no âmbito financeiro, no âmbito sexual, no âmbito comunicacional. Eles surgem, aparecem, os nossos padrões das famílias de origem, eles vêm à tona. Então, todas essas questões, elas vêm trazer um desmoronamento, vamos dizer assim, desse encantamento primeiro que a gente teve pelo outro. Acontece um certo desencantamento pelo outro nessa convivência, um certo estranhamento, vamos dizer assim, né? E aí, às vezes, o casal tem essa sensação de que o amor acabou, mas o que acabou, na verdade, não foi o amor ainda nem nasceu. O que acabou foi essa paixão primeira, em que a gente se conectou com o outro a partir de uma projeção interna, em que a gente criou um imaginário sobre o outro a partir de um referencial interno que eu tinha de ideal de outra pessoa. E aí, como nesse primeiro vinho, né, nessa festa de casamento, onde Jesus fez o milagre, era um vinho bom, maravilhoso, mas acabou. E aí, o que fazer quando acaba o vinho numa festa de casamento? Acabou o casamento, todo mundo vai embora, acabou, não tem mais sentido permanecer nesse lugar. E
para muitos casais é muito comum terem exatamente essa sensação. Acabou o casamento, para que continuar? Não tem mais graça esse negócio aqui, a festa acabou e vamos partir para uma outra busca, algo diferente. Mas aí, se prestar atenção, ficar mais um pouco nesse lugar, e olhar para o outro por uma outra ótica, né? Acolher o outro numa outra ótica, é quase como se acontecesse esse nascimento de um novo vinho, que é justamente o amor, em que você olha para o outro não a partir das idealizações, mas a partir do que o outro é. O outro real, ele é acolhido numa perspectiva do que o outro é, numa aceitação profunda. E o sentimento que parecia que tinha se desvanecido, ele vai surgir como uma consequência desse acolhimento. É diferente da paixão, que parece que vem a química primeiro, e depois vem o desencantamento, e aqui a gente começa de uma forma invertida, a gente aceita e acolhe o outro, que é tão diferente de mim, temos tantas afinidades, mas somos completamente diferentes, e eu posso sim conviver com esse ser diferente, que vai justamente trazer essa diferença para enriquecer a minha vida, e vice-versa, dos dois lados. E aí nasce um amor também com sensações muito profundas e ricas, e o casal entra para uma nova fase de vida, e é como se fosse esse vinho novo dentro dessa festa do casamento. E se a gente desistir antes, a gente nunca vai experimentar esse vinho novo, né? Então, infelizmente, nem todos conseguem experimentar esse vinho novo, mesmo aqueles que não divorciam, porque desistir de um relacionamento, a gente pode desistir de muitas formas, não necessariamente só pelo divórcio. É possível permanecer dentro de um casamento, fazer bodas de prata e de ouro e seguir em todas as outras bodas até o fim da vida, e estar completamente desconectado um do outro e jamais experimentar esse vinho novo na relação. É necessário abrir-se, um certo trabalho, né? Mas é justamente um trabalho de auto-melhoramento junto do outro, onde a gente aprende a não ser Deus na vida do outro, a gente aprende a ser pessoa do lado do outro, e a gente também acolhe o outro como pessoa. E é um processo de crescimento maravilhoso, grandioso. É fácil? Não, não é fácil. Mas separar-se e começar por diversas vezes em outras relações também não é um movimento fácil. Viver não é fácil. Conviver não é fácil, mas é altamente enriquecedor para quando a gente se abre, e a gente pode sim encontrar uma sensação de bem-estar em relações que crescem, que evoluem, que se aprofundam na intimidade, né? Então isso é muito significativo. E os filhos nesse universo só vão ter a ganhar, porque papai e mamãe vão realmente estar casados, eles são um casal. A sensação que às vezes a gente tem ao atender casais, que eles estão às vezes anos juntos já e parece que ainda não se casaram, né? Porque o casar é vincular-se, né? É uma junção, né, de vínculo. Então, nem todas as pessoas que se casam pela via concreta, assinando um papel no cartório, dizendo um sim diante de um ministro religioso, ou colocando uma aliança no dedo, que elas realmente estejam casadas, definitivamente, porque casamento é um ato contínuo, que dura a vida inteira, porque é um constante vincular-se, né? A Cláudia e eu temos um curso justamente, né, para casais, que a gente colocou o nome Casando Melhor, trazendo esse conceito do casando. Nós, quando casamos, né, assinamos o papel no cartório, e todos esses rituais, eles se configuram no ritual de passagem, onde nós passamos do estado civil, né, de solteiros, para o estado civil de casados. No entanto, assumir um novo estado civil serve legalmente, serve para a gente se posicionar na sociedade e tudo mais, mas na relação isso só vai se efetivar nessa construção do vínculo. Então, ao sair de um ritual religioso de casamento,
não é algo que se conquistou de uma vez por todas e que agora a gente pode relaxar porque a gente está casado efetivamente. Não, é aí que começa o casamento, a construção dele, e a gente, na verdade, segue casando, vinculando-se, e isso é um ato contínuo que vai nos acompanhar em toda a vida conjunta. Amém. Quero mandar um abraço para a Fabiane Tomasi, a Gilmara Ribeiro, a pastora Gilcélia Teixeira, pastor Paulo César, a Crise Sidney, a pastora Edna Correia, Augusta da Silva, o Felipe Caetano, pastor Ademir Ribeiro, que também foi nosso colega no curso, Jair Nascimento, Silvia Maria. Não vou repetir o nome do curso, porque eu já vou fazer a pergunta do sorteio. Eu falei que a professora Clarice foi nossa professora em um curso que a secretaria ofereceu. E quem responder, eu falei bem pausadamente, o nome do curso ganha o livro. Eduque seu filho. Quer falar um pouquinho dele, professora? Posso falar sim, esse livro é um livro que ele foi publicado no ano passado. Ele traz uma perspectiva sistêmica para a educação dos filhos também, né, que coloca a educação dos filhos dentro de um universo de relação positiva na relação dos pais com os filhos, né? Então, é justamente esse lugar, né, que os pais podem assumir. A gente diz pode assumir, porque parece que a gente, hoje em dia, precisa lembrar muitas vezes que é o lugar legítimo dos pais, né, de educar, de assumir esse papel com inteireza, né, onde ambos, tanto pai como mãe, têm um papel de grande amplitude aí, e o livro, então, ele trata de vários temas relacionados à educação dos filhos, desde a constituição da identidade, a disciplina, os limites, as fronteiras, a autonomia e tudo mais, a comunicação dos pais e filhos também, e entendendo que para os pais educarem seus filhos, é importante ter um objetivo nessa educação. Não é simplesmente empurrar com a barriga, as coisas não vão funcionar de uma forma natural, é necessário sim se preparar para ser pai e mãe, e depois que a gente é pai e mãe, a gente precisa continuar prestando atenção e buscando por leituras e conhecimentos sobre como melhor fazer essa tarefa, e o objetivo na educação dos filhos é educá-los para a vida, e objetivar que eles conquistem autonomia ao longo do desenvolvimento deles. Então, essa autonomia, ela começa desde o berço e vai até a vida adulta. Então, cada faixa etária, a criança vai evoluindo dentro da sua autonomia. Aquilo que ela já vai podendo fazer sozinha, ela já vai assumindo de uma forma gradativa, até que chegue um dia, ela consiga assumir a sua independência e ser um adulto efetivamente. Então, o livro trata desse universo aí na relação pais e filhos. O Dirceu Pichetti disse assim, boa tarde, paz seja convosco, fantástica essa fala, a maneira de expor a relação de um casal, fica mais fácil entender o cônjuge. E o Dr. Albert tem uma contribuição aqui, professora. Existem nas igrejas sempre mais famílias recasadas. Existem algumas dicas de relações familiares saudáveis para casais e famílias recasadas? Cada vez mais esse fenômeno é frequente e eu penso que cada caso é um caso, cada situação é um caso, mas existem sim possibilidades de pessoas recasadas retomarem as pautas do casamento dentro de uma perspectiva muito parecida com o casamento de uma forma geral, dentro dos parâmetros que eu coloquei. Claro que tem umas diferenças quando existem filhos dele, às vezes existem filhos dela, e às vezes existem os deles, né, e tudo isso precisa ser muito bem harmonizado, trabalhado, com muito respeito, então não dá para simplesmente assumir competições em relação a filhos, em relação a essas estruturas todas, então precisa ser visto de uma forma muito específica esse cuidado dos filhos, né? Às vezes famílias podem ter dificuldades, por exemplo, uma família do lado de um dos cônjuges tem
um pai, uma mãe que tem uma condição financeira muito boa, e os filhos desse cônjuge vão ter os melhores tênis, vão estudar em escola pública, vão ter as melhores roupas, os melhores brinquedos, e vão poder viajar para a Disney e tudo mais. E, de repente, os filhos do outro, que tem um outro cônjuge, não tem essa mesma condição financeira, e aqueles filhos talvez vão estudar em escola pública, vão ter roupas não tão boas, não vão poder ir para a Disney. Então, às vezes, dentro de um grupo de novo grupo de irmãos, vamos dizer assim, tem essas disparidades, e para administrar tudo isso são desafios nada fáceis, né? Mas o que sempre é muito importante para qualquer família, seja ela de um primeiro relacionamento ou de um recasamento, coloca dentro da família, para ela ser um pouco mais funcional, que sempre haja um padrão comunicacional positivo, de uma forma que as crises que vierem possam ser enfrentadas de uma forma positiva, né? Então, cada família é muito específica, cada família vai ter suas crises muito particulares, e famílias recasadas terão crises que talvez uma família numa primeira estrutura não terá, mas responder positivamente às crises que vierem, certamente vai ajudar as famílias a encontrarem também saídas melhores. Também essa comunicação efetiva, onde possam dialogar, propor com clareza as suas disparidades, isso é muito importante. Estar juntos também dentro de uma possibilidade, agir em conjunto também é muito importante, comprometer-se mutuamente dentro desse sistema. Nós temos aqui um diferencial para ser enfrentado, então comprometer-se com essas questões todas, honrar com as promessas que fazem uns aos outros é muito significativo. Também saber expressar amor e apreciação uns aos outros, né? E construir uma relação conjugal de parceria, isso é muito importante, porque as famílias disfuncionais apresentam exatamente características opostas, né? Elas têm papéis trocados, elas têm fronteiras muito rígidas, elas não são flexíveis a mudanças, têm desvios comunicacionais, comunicações reativas, e uma relação conjugal hierárquica e muito conflitiva. Então, as famílias que têm características de uma funcionalidade mais adequada, elas vão conseguir soluções melhores. E famílias recasadas, muitas vezes, já têm filhos numa idade um pouco maior, dificilmente tem bebês na história, às vezes pode acontecer, mas geralmente já tem alguma idade, e incluir as crianças também nessa construção de convivência é muito significativo também, pode facilitar esse convívio. Que significa, né? A professora Kitty Kurzava, que também foi professora do mesmo curso, que eu não vou repetir agora, porque vocês precisam responder para ganhar o livro. Alô, ela minha querida Kitty. Super indico diretrizes e caminhos para a criação de filhos e vivenciar o casamento de maneira mais saudável. Ela deve estar falando do livro da senhora. Antônio Camargo, Carlos Roberto, um abraço. Lourdes Freitas diz, eduque seu filho, maravilhoso. Então, o curso que a professora Clarice foi professora aqui em Florianópolis, que foi oferecido pela secretaria, foi bastante divulgado por escrito. Eu tenho colegas de classe ali, que eu acho que estão encabulados de responder, né, estão querendo dar oportunidade para os outros, mas podem responder, o livro é maravilhoso. Eu só tenho esse. Professora Clarice, nós estamos quase no final. Uma mensagem que a senhora possa deixar para as famílias, principalmente. A família é a célula-mãe da sociedade, né? Dela advém todo o resto da estrutura. Quem já afirmou isso foi o Salvador Minuchin, que ele diz que a família é a matriz, né, da sociedade. Ele que é um especialista na área de famílias, um pesquisador, que traz para nós todos esses ângulos, né, sobre as fronteiras familiares. Ele nos apresenta esse quadro, né, de disfuncionalidades. E realmente, a família, como eu falei no início,
todos nós temos a nossa família, né? Então, geralmente, a gente escolhe as nossas ações ao longo da vida em referência à nossa família, quer ela tenha sido mais funcional ou disfuncional, né? E uma coisa muito importante, aquilo que nos aconteceu na nossa família, tenha sido positivo ou negativo, quando nós nos tornamos pessoas adultas, nós podemos assumir a responsabilidade diante disso. A gente não precisa ficar refém de algo que foi muito disfuncional na nossa família de origem. E como a gente já falou no início também, não existem famílias sem crises. E em alguma medida, cada família tem as suas disfuncionalidades, né? E tem os seus trabalhos a fazer. Então, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém deve seguir na vida achando que é um ser humano pior porque teve uma família pior. A gente pode sim se ressignificar ao longo da vida, a gente pode se reestruturar ao longo da vida. E isso é muito esperançoso para todos nós. Então, se a gente teve uma família muito tóxica, uma família muito disfuncional, a boa notícia é essa. Quando nós nos tornamos adultos, a gente pode sim ressignificar. Se a gente precisar de ajuda, vamos procurar ajuda, porque a gente não precisa ficar refém do que aconteceu com a gente ao longo da nossa família e herdar as coisas boas, os legados bons. Toda família também tem alguma coisa boa que a gente possa levar. Nossos pais não foram perfeitos, nós não seremos perfeitos como pais e nossos filhos não serão pais perfeitos. Isso não existe. Todos nós erramos e precisamos perdoar os nossos pais de alguma coisa e precisamos nos perdoar por alguma coisa que nós tenhamos feito e precisamos contar com a misericórdia dos nossos filhos por algo que nós tenhamos feito e eles certamente necessitarão também do perdão dos filhos deles lá na frente. E essa é a vida, faz parte, esse é o mundo real, não é o mundo ideal. E a gente segue com menos culpas, menos cargas, fica mais leves na vida, desapegar daquilo que não é favorável e se apegar naquilo que a gente tem de bom para a gente seguir bem na vida com um bem-estar que nos coloca dentro de uma saúde melhor, tanto saúde mental como relacional e espiritual também. Muito bom. Queridos, não é aconselhamento pastoral relações saudáveis, é aconselhamento pastoral familiar, mas ele tem um enfoque. E é essa palavrinha que eu quero. Por enquanto, ninguém. Quero deixar o meu abraço para a professora Kitty. Professora Kitty, eu fiz algumas sessões com ela, foi muito bom. Muito bom. Ela é daqui de Floripa, quem precisar, eu super indico a professora Kitty. Professora Clarice, muito obrigado por ter aceitado o convite, por passar esse tempo conosco. Dê um abraço para o pastor Herbert, para o pastor Cláudio. Obrigada. Diga para ele que eu vou deixar aqui na agenda, assim, para vocês fazerem uma junto, os dois, okay, mais aprofundando mais o relacionamento casal, né, casamento, e a criação de filhos, que é uma especialidade de vocês. Assim que voltar as coisas ao normal, a gente vai tentar fazer mais um curso de aconselhamento pastoral, familiar, com enfoque, pela secretaria. Espero que o Dr. Albert conserve a senhora no quadro de professores. Dr. Albert? Por aí, o Dr. Albert. Ainda está. E só me resta agradecer a Deus por esse tempo, pelo aprendizado que tive com a senhora, pelo crescimento, pelos ajustes que consegui fazer na minha própria vida, aprendendo as disciplinas, né, no decorrer do... Falta muita coisa ainda? Falta muita coisa. A Fabiane disse aconselhamento pastoral familiar, mas ele tem um enfoque, Fabiano. Tem mais uma palavra. Com enfoque... E tem mais uma palavra, aconselhamento pastoral familiar com enfoque, esse é o nome do curso. Claudete Maciel, sistêmico. Tá bom, Clau. O livro é teu. Pode mandar o endereço. Quase dei de presente, né? Quase dei. Eu falei no início, bem pausadamente, porque eu ia perguntar isso. Mas alguns entraram depois também, né? Deus abençoe, pastora Clarice, professora Clarice.
a sua vida, a vida da sua família, seu ministério, né? A gente sabe, outro dia a senhora volta para falar um pouco mais do seu desempenho, onde as pessoas podem lhe achar, porque a live é 1 hora e ela já está quase terminando. Quero pedir para vocês que se inscrevam no canal da Secretaria no YouTube, SEEC, espaço SC. As lives ficam disponíveis lá, o meu filho trata elas, né, tira as gafes que a gente dá no meio, ajusta e coloca lá. Na quarta-feira estaremos aqui, às 17 horas, com o pastor Ossi Leonardo, a pastora Tânia Barbosa e a pastora Margarete da Cruz, nós vamos falar de aconselhamento pastoral dentro da disciplina do ITQ. Nós temos uma disciplina de aconselhamento pastoral e nas quartas-feiras eu estou trabalhando as unidades de ensino. E nessa eu fiz um convite especial para o pastor Ossi, porque além de ser superintendente da região, ele é presidente do regional do ITQ e ele é psicólogo, ele passou pelo processo de formação em psicologia. Então ele vai dar uma palhinha para nós. Muito obrigada, Deus abençoe, até quarta-feira. Obrigada.